Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Educar para Transformar, aqui da nossa Web TV Cidade de Santo André. Toda semana trazendo para vocês um assunto diferente relacionado ao universo da educação, para que possamos conhecer e refletir um pouco mais sobre diversos aspectos que podem fazer com que a nossa educação seja ainda mais aprimorada. Pois bem, hoje estou trazendo para vocês um assunto que há muito tempo me encanta, chamado a teoria das inteligências múltiplas. Você já ouviu falar sobre as inteligências múltiplas? Sobre a questão de que nós não temos apenas uma inteligência, e sim um grupo de habilidades e aptidões que nos formam? Esse assunto me tornou por mim conhecido quando eu estava no ensino médio, me formando no curso técnico Magistério, no Instituto Coração de Jesus, aqui em Santo André. Eu fiz parte do último grupo de ensino técnico Magistério. Quando estava lá, muitas teorias que embasam a questão do aprendizado dos alunos, muitas das teorias eu aprendi e pude discutir com todo o meu grupo. Mas existia um aspecto que sempre me incomodou relacionado à educação e que naquele momento eu pude colocar aí em pauta e discutir com as minhas professoras, que era a questão da avaliação. Sempre me incomodou o fato de haver uma prova apenas escrita, uma avaliação tradicional que a partir daquele instrumento teria ali a compreensão se o aluno era bom num conteúdo, se o aluno de fato tinha compreendido ou não. Para mim, sempre ficou claro que são inúmeras as formas e que o momento de avaliar um aluno não é um único, e sim é constante. O aluno deve ser avaliado continuamente pelo professor. E naquele momento, na época do meu magistério, pudemos conversar e discutir o que pensávamos e também as teorias que embasavam esse pensamento relacionado à avaliação. Naquele momento, naquela época tão mágica para mim, que me formou como professora, pude conhecer quem era e quem é Howard Gardner, o teórico das inteligências múltiplas. Howard Gardner foi quem propôs que nós não temos apenas uma inteligência, e sim um grupo de habilidades e aptidões que nos formam. Ele impactou a área educacional quando, no início da década de 80, apresentou a sua teoria. E por que impactou? Por que tornou aí um clima até mesmo desconfortável quando a sua teoria chegou? Porque até o momento, o teste de QI, quociente de inteligência, era utilizado para que se conhecesse a inteligência dos alunos e compreendesse quais eram as principais dificuldades. Howard Gardner não concordava com isso, porque se sabe que o teste de QI, ele avalia basicamente o raciocínio lógico-matemático do indivíduo. E Howard Gardner, desde que se tornou acadêmico e sim pertencente a um grupo que muito pesquisava sobre a inteligência humana, Howard Gardner sabia que não existia apenas a inteligência lógico-matemática. Pois bem, então, ele apresentou a sua teoria no início da década de 80. O que fez com que Howard Gardner pensasse dessa forma diferente e acreditasse que o aluno deve receber diversos estímulos para poder ter a sua potência intelectual ainda mais fortalecida foi a infância e adolescência dele. Howard Gardner era filho de pais... Howard Gardner é filho de pais judeus. Ele nasceu na Pensilvânia no ano de 1943. Em sua infância, Howard Gardner foi extremamente estimulado a ter o seu lado da sensibilidade bem aflorado. Howard Gardner tinha um olhar diferente para as questões da natureza e principalmente para as questões relacionadas à música. Aos 13 anos, já era considerado um excelente pianista. Quando Howard Gardner entrou para a faculdade, Universidade de Harvard, Howard Gardner tinha certeza de que ele queria se formar na área de história. Porém, recebeu diversos estímulos e inspirações que mudaram o seu foco de estudo. Duas grandes inspirações que Howard Gardner teve foram o teórico Jerome Bruner e Jean Piaget. O teórico Jerome Bruner
era um grande psicólogo cognitivo e que Howard Gardner pôde conhecer em sua faculdade. Já Jean Piaget, um grande biólogo e psicólogo, foi quem levou a ele com a sua teoria do construtivismo, com a sua teoria de que a criança é capaz de construir o seu próprio conhecimento. Então, Howard Gardner pôde perceber que ele, Jerome Brunner e Jean Piaget tinham algo em comum. Ambos defendiam que o aprendizado faz parte de um processo ativo que torna a criança capaz de construir seus conhecimentos continuamente. Mas tanto ele quanto os dois grandes teóricos acreditavam que para isso acontecer, a criança precisava estar num meio estimulador, num meio que favorecesse toda essa construção ampla do conhecimento. Aos poucos, Howard Gardner se tornou um grande psicólogo cognitivo e neurologista, que é até hoje. Inclusive, já fez 2 visitas ao Brasil, talvez até mais de 2, mas 2 foram grandes conquistas para o nosso país de receber uma pessoa tão importante e tão revolucionária na educação. Howard Gardner teve diversos estudos e pesquisas que fortaleceram, sim, que embasaram a sua teoria das inteligências múltiplas, e alguns dos seus estudos foram em torno da análise da inteligência de grandes gênios, como Mozart e Albert Einstein. Quando Howard Gardner analisou, fez uma pesquisa em torno da inteligência desses grandes gênios, Howard Gardner pôde comprovar uma coisa muito interessante, que apesar de gênios grandes que revolucionaram em muitos aspectos, no caso Albert Einstein, por exemplo, revolucionou o campo da física, da matemática, apesar disso, eles não tinham grandes habilidades em todas as áreas. O que fez com que Howard Gardner conseguisse ainda mais comprovar que somos completamente diferentes e compostos de habilidades variadas e que não necessariamente somos extremamente bons ou incríveis em todas as habilidades. Poucos foram os gênios que atingiram esse quesito, como por exemplo Leonardo da Vinci, né? Mas a maioria, assim como eu e você, nós temos habilidades variadas. Somos muito bons em algumas, nem tão bons em outras. Ou seja, precisamos de estímulo o tempo inteiro para que a nossa competência intelectual possa ter um ganho cada vez maior. Quais são essas inteligências múltiplas, né? Howard Gardner, ele escreveu mais de 30 livros, tá? Para a gente perceber o quanto que ele estudou a inteligência humana. E ele inicialmente categorizou a inteligência em 7 tipos, depois em mais 2, então ao todo para Howard Gardner são 9 tipos de inteligências que nós temos. Vamos conhecer um pouquinho delas. Muito bem, temos a inteligência lógico-matemática, habilidade para o uso do raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Pessoas com essa habilidade predominante sentem-se desafiadas perante situações que envolvem a interpretação de fatos e informações, uso de cálculos, raciocínio lógico e buscam explicação para tudo, buscam a razão em tudo aquilo que estudam e aprendem. Temos também a inteligência relacionada à habilidade da linguística, caracterizada por um domínio e gosto especial pelos idiomas e pelas palavras, fazendo com que o indivíduo se sinta motivado a explorar vocábulos e desenvolver-se através da linguística. Habilidade também relacionada à inteligência musical, cujas pessoas que a têm bem aflorada têm facilidade para compor e executar padrões musicais e também conseguem ter uma escuta diferenciada para ritmos e timbres. Não só podemos perceber que as inteligências elas não estão sozinhas, elas são como podemos dizer, associadas às outras inteligências. Então, nós não temos apenas uma inteligência, por exemplo, musical, mas ela vai se relacionar à inteligência linguística, né, para a compreensão daquilo que é, por exemplo, cantado, né, numa canção. Então, é importante entender que cada habilidade, cada inteligência está relacionada à outra, não são sozinhas. Muito bem, não se relacionam sozinhas, né, não estão sozinhas. Temos também a habilidade espacial, a inteligência espacial, que se relaciona à habilidade caracterizada pela capacidade de compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos. Eu costumo dizer que eu preciso melhorar ainda mais
A minha inteligência espacial. Acho que faltaram alguns estímulos para mim em minha infância, mas sempre é tempo de aprender. Muito bem, temos também a inteligência corporal sinestésica, habilidade caracterizada pela maior capacidade de controlar e orquestrar movimentos do corpo. É uma habilidade que está relacionada ao uso do corpo como capacidade para se comunicar através da arte da dança, da ginástica e assim podendo ter cada um a consciência do seu próprio corpo. Eu falo que quando a gente faz um esporte, quando a gente pratica um esporte, a gente passa a ter uma consciência maior do nosso próprio corpo, dos nossos músculos, dos nossos ossos, do nosso tamanho, do nosso equilíbrio. Tem também a inteligência naturalista, habilidade caracterizada pela sensibilidade para compreender e organizar objetos, fenômenos e padrões da natureza, como reconhecer e classificar plantas, animais, minerais, incluindo rochas e gramíneas e toda a variedade de fauna, flora, meio ambiente e seus componentes. Tem também a habilidade, a inteligência existencial, cuja habilidade abrange a capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência humana, né? Uma habilidade que está presente em muitos filósofos e educadores também. E por fim, as duas últimas inteligências que eu deixei aqui para falar com vocês são a inteligência interpessoal e a intrapessoal. A inteligência interpessoal é aquela relacionada à empatia, a nossa capacidade de enxergar o outro e de perceber a forma como o outro se relaciona com o meio. Muitas vezes percebemos nós, educadores, que o quão é importante que o professor trabalhe em sala de aula a inteligência interpessoal das crianças, para que possam ter o vínculo estabelecido e ter uma boa relação social, não é? Mas a última inteligência, a intrapessoal, que é a nossa capacidade de nos conhecermos, é a capacidade do autoconhecimento. Para minha admiração, essa é a mais rara inteligência sob domínio do ser humano. Pois é. Vou ler um pouquinho para vocês sobre uma pesquisa que eu fiz. Pois é, a habilidade caracterizada pela capacidade de se conhecer. É, por incrível que pareça, a mais rara inteligência sob domínio do ser humano, pois está relacionada à capacidade de neutralização dos vícios, do entendimento de crenças, limites, preocupações, estímulo de vida profissional, autocontrole e domínio dos causadores de estresse, entre outros diversos comandos da vida que permite à pessoa identificar hábitos inconscientes e transformá-los em atitudes conscientes. No mundo de hoje, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como é importante nós olharmos para dentro e nos enxergarmos, percebermos aquilo que nos está, por exemplo, incomodando, atrapalhando o nosso próprio progresso e que a gente conseguiria, muitas vezes, até fortalecer a nossa autoestima. Pois é uma inteligência totalmente relacionada à autoestima, né? E muitas vezes nós, como professoras, percebemos o quanto isso é falho nas crianças, o quanto é importante que nós consigamos fortalecer a autoestima um do outro, não é? Bom, com a teoria de Howard Gardner, muitas mudanças ocorreram na forma como se é pensada a inteligência humana, né? Eu lembro que quando eu tive contato com a teoria de Howard Gardner, me lembro até hoje o dia quando a nossa querida professora Lurdinha, Maria de Lourdes, lá no colégio, no Instituto Coração de Jesus aqui de Santo André, quando ela nos apresentou, foi uma teoria que realmente me trouxe um certo alívio em pensar, poxa vida, que legal que existe uma pessoa que também acredita nisso. Que nós não temos apenas uma inteligência, uma forma de enxergar uma coisa, e sim, temos várias habilidades, né? A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner provocou uma nova revolução no mundo educacional no que diz respeito à maneira como a escola estimula, ensina e avalia o aluno, já que novas reflexões passaram a ser feitas no sentido de se perceber quais as estratégias que podem ser elaboradas para estimular as habilidades potenciais dos educandos. E com isso, não só as estratégias foram mudando, como também as metodologias, a forma como o professor ensina em sala de aula, também passaram a receber aí novos estímulos
com mudanças aí. Ou seja, a sala de aula passou a ser vista como um ambiente que deve, né, ter muitos estímulos para que os educandos tenham aí um ambiente rico para poder inspirar-se e construir cada vez mais o seu próprio conhecimento e assim os educandos se tornarem protagonistas de sua própria história. Pois é, e para finalizar hoje o nosso programa, eu deixo uma reflexão para vocês. Será que hoje a forma como estão sendo avaliados os nossos alunos, será que essa é a forma correta? Você já se perguntou se a maneira como o seu filho ou sua filha está sendo avaliada na escola é a maneira correta? Como que é a escola onde o seu filho, sua filha, enfim, como a escola está avaliando? Será que algumas coisas podem mudar? Será que a escola já tem refletido, já tem mudado as estratégias? Pois é, essa é uma reflexão que todos temos que fazer, porque afinal de contas, todos fazemos parte da nossa sociedade brasileira que está buscando, assim como o mundo todo, se tornar cada vez melhor e mais potente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês em meu programa, como sempre, aprendendo a como educar para transformar na nossa Web TV Cidade de Santo André. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!